Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está em análise na Câmara o projeto de lei do Senado que retira da Petrobras a obrigação de participar da extração de petróleo em todos os campos da camada pré-sal. Atualmente, por lei, a Petrobras é operadora exclusiva na operação dessa área. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, é favorável ao projeto e é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá, tudo bem? Bom, bem-vindo à Palavra Aberta. Eu que agradeço aí a vocês. Então, esse projeto está provocando muita polêmica, mas tem muita informação truncada, tem muita coisa que as pessoas não estão entendendo exatamente. Muita gente, pelo menos, né? Eu acho que tem muita gente interessada em não entender ou fazer com que as pessoas não entendam uma coisa que é muito simples. Na realidade, esse projeto ele só visa desobrigar a Petrobras do comparecimento compulsório em investimentos que ela acreditar não sejam compensadores a ela. É uma coisa extremamente simples, extremamente fácil de se entender e que está sendo tratada como uma hecatombe, uma coisa fora de contexto. É simples assim. A Petrobras, com esta lei, fica desobrigada à compulsoriedade de investir em todos os campos do pré-sal até o limite de 30%. Ou seja, ela querendo, ela continua podendo, nos que ela achar que vale a pena. Exatamente. O que nós estamos dando à Petrobras é a possibilidade de analisar a rentabilidade do campo, de analisar o seu interesse de produção e a sua perspectiva comercial e aí sim determinar ou não o investimento, ao contrário do que fez o governo anterior, de obrigá-la à compulsoriedade de todo e qualquer investimento do pré-sal, ela ter que participar num percentual mínimo de 30%. Ou seja, extorquindo seu caixa, sua capacidade administrativa e lhe impondo uma determinação que foge à sua autodeterminação como empresa. Deputado Júlio Lopes, uma das justificativas do senador que apresentou esse projeto, né, o José Serra, é de que a Petrobras ela está quebrada, né, por diferentes razões, que o senhor pode listar, e além disso o preço do petróleo despencou, ou seja, o pré-sal que a gente dava como certo, pelas regras atuais, a exploração dele já não é tão certa assim. É mais ou menos isso? Olha, eu acho que isso é uma tentativa de corrigir o desastre que se fez quando se partiu do processo de exploração por concessão para o projeto de partilha. Essa tramitação do processo de concessão para o projeto de partilha, que foi implementado pelo governo do PT, ele foi absolutamente desastroso para a Petrobras e para o Brasil. Nós vínhamos tendo muito sucesso no modelo de concessão, em que havia uma valorização grande dos campos e da própria Petrobras, quando se então descobre a imensidão do pré-sal e se pensa então que se vai resolver todos os problemas do Brasil com aquele petróleo que ainda resta no fundo do mar. Lamentavelmente, para eles se inventaram milhares de aplicações na saúde, na educação e em muitas outras áreas, mas o petróleo mesmo, que é bom, não saiu debaixo do mar ainda. E aí o que acabou acontecendo? Houve uma desvalorização global do petróleo que veio de $110 o barril para $40 o barril, inviabilizando uma série de iniciativas e, sobretudo, colocando os nossos leilões do pré-sal numa dificuldade extrema. Basta dizer que quando se tramitou do processo de concessão para o projeto de partilha, se demorou 6 anos para fazer uma licitação pública. E essa licitação só foi obtida através de um esforço pessoal da senhora Presidente da República e do governo dela, forçando um conjunto de empresas chinesas, junto com outras brasileiras que tinham interesse e que foram compulsoriamente obrigadas pelo governo a participar daquele leilão no projeto de partilha. Foi um desastre para o país. O que o senador José Serra faz, então, é uma primeira grande medida no sentido de dar à Petrobras autonomia de gestão para, então, poder ela mesma decidir se vale a pena ou não investir nos campos do pré-sal e com que participação e em quais campos. Deputado, por que, na sua opinião, uma coisa que parece ser relativamente simples e que, de certo modo, é a volta a um regime anterior que já existia e que parecia funcionar, está virando um cavalo de batalha que a gente vê o tempo todo, inclusive nas redes sociais?
Olha, exatamente porque eu acredito que essa seja a primeira de muitas medidas que nós vamos ter que tomar para restabelecer o sistema de concessão. O sistema de concessão se prova eficiente no mundo inteiro. Ele fez com que a indústria petrolífera no mundo inteiro prosperasse e assim fez também no Brasil, até que se optasse pela substituição pelo sistema de partilha. E o que nós fazemos agora, então, é dar novamente autonomia de gestão à Petrobras, depois dela ter que tirar do seu balanço valores de 96 bilhões de reais. Quando lá atrás a Graça Foster falou que iria ter que expurgar do balanço 86 bilhões de reais, ela caiu por causa disso. Aí colocaram o Bendini lá no lugar dele e hoje já se expurgou do balanço da Petrobras mais de 96,7 bilhões de reais. E esse processo, lamentavelmente, ainda continua. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a obra do Comperj, né? Que era uma coisa que se imaginava iniciar em 2014, nós já estamos em 2016 e até agora nada, a não ser um acréscimo no custo da obra de algo em torno de 21 bilhões de reais. Inclusive, como o senhor citou, né, deputado, se tem um estado que é mais ligado à Petrobras no Brasil, sem dúvida o Rio de Janeiro, e tem muita confusão também se essa mudança no regime alteraria alguma coisa quanto a royalties. Não altera nada, né? Isso, seja Petrobras, seja qualquer outra empresa, os royalties continuarão chegando às cidades do Rio da mesma forma, né? Na realidade, quando se fez a alteração também, não só do sistema de partilha, mas para o sistema de royalties e o sistema de participação. Foi também, a nosso ver, uma discussão equivocada. Se gastou muito tempo no Brasil fazendo-se uma discussão que acabou mostrando agora, né, ineficiente em função da queda do preço do petróleo. O que nós deveríamos ter feito enquanto nação era acelerarmos a exploração, porque aquele petróleo que ainda está lá no fundo do mar teria sido vendido num outro preço internacional, num outro contexto internacional, e nós teríamos uma Petrobras próspera, realizadora e sem os problemas de caixa que ela tem hoje. E por que o senhor acha que isso não aconteceu? Alguma coisa a ver com a politização que houve na Petrobras ao longo dos últimos anos? Olha, eu acho que o que houve, todo mundo sabe, né? Foi Lava Jato. Se politizou a Petrobras, se deu a ela um cunho absolutamente partidário e de financiamento de governo e de financiamento lamentável de muita corrupção e de muita roubalheira que foi empreendida. E por essa razão se precisava ter um controle absoluto sobre o sistema Petrobras. Eu acho que o que se faz agora é tentar libertar a Petrobras dessas amarras e desse contexto extremamente malévolo que a dominou por tanto tempo. Na opinião do senhor, com essa mudança no regime que o senhor espera que ocorra, é o primeiro passo junto com a mudança na direção da Petrobras? Eu acredito que o Pedro Parente vai dar à Petrobras uma nova direção, mas eu acho que nós, enquanto sociedade brasileira, precisamos retomar e dar à Petrobras a dimensão que ela teve. Ou seja, dar à Petrobras, enquanto empresa, a capacidade de se autogerir em prol do desenvolvimento da sua própria existência, da sua própria magnitude. A Petrobras é uma empresa que detém tecnologia e que detém capacidade. Ela só não pode estar atrelada a decisões políticas e a um comando político exógeno a ela. A Petrobras tem que autodeterminar os seus caminhos e ela tem que servir-se da sua capacidade de produzir e empreender de forma autônoma, sendo uma empresa do Brasil, não sendo uma empresa escrava de um processo político ou de um partido político. Saindo um pouco da Petrobras, deputado, e voltando para a questão que o senhor falou de todas as promessas que foram feitas com base no pré-sal, né? O Plano Nacional de Educação, por exemplo, ele tem metas extremamente ambiciosas, basicamente apoiadas no pré-sal que, como o senhor falou, não saiu e talvez não saia tão cedo, se é que... Como é que ficam todos esses planos agora? Eu acho que o que se fez foi dividir uma riqueza que ainda não existia. Ou seja, a riqueza até existe, mas ela ainda é inacessível. E ela será inacessível se nós não tomarmos os meios e as formas necessárias para empreender essa riqueza. Essa riqueza só será palpável o dia em que ela for extraída. E para isso é preciso dotar a Petrobras, os seus equipamentos, os seus conselhos e a sua direção de capacidade administrativa, redirecioná-la a uma empresa empreendedora. Deputado Júlio Lopes, nosso tempo acabou, mas obrigado pela sua presença e como que está a situação da tramitação? Bom, eu acredito muito na aprovação desse projeto e eu queria que a senhora, o senhor, todo mundo que está em casa só soubesse disso, que estamos dando à Petrobras a possibilidade de decidir ou não, se vale a pena ou não, empreender nos campos do pré-sal.
Deputado, boa sorte e obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Obrigado. A gente que agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. A gente fica por aqui. Até mais. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Entre as propostas prometidas pelo governo do presidente interino Michel Temer para controlar os gastos públicos, a primeira a chegar ao Congresso Nacional foi a proposta de emenda à Constituição que institui o novo regime fiscal. O deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, foi escolhido para ser o relator dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça e agora preside uma comissão especial que trata do tema. É sobre isso que a gente conversa agora. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer estar aqui. Deputado Danilo, qual a importância dessa proposta de controle dos gastos públicos? É importante controlar os gastos públicos? É fundamental. Todos nós sabemos que, desde a nossa casa, quando há um descontrole, quando se gasta mais do que o que se ganha, que se arrecada, você vai passar por uma situação difícil, né? Você perde o controle e aí estoura o cartão de crédito, aí perde o crédito na praça, não pode mais comprar fiado, o nome vai para o Serasa, vai para o SPC. Hoje o Brasil tem 59 milhões de pessoas que estão na lista negra do crédito, né? Estão inadimplentes, ou seja, no cartão de crédito, ou seja, no Serasa, ou seja, no crediário. Diante disso, a gente precisa resolver o problema do país, porque nós temos 11 milhões e 600 mil desempregados. Nós temos uma inflação nunca vista, nós estamos com um descontrole tão grande na economia que hoje um quilo de feijão custa quase o preço de um quilo de café. Um quilo de queijo está mais caro que um quilo de filé. Então, isso é tudo desarrumação que está a economia do Brasil. Fruto da irresponsabilidade de uma política que gastou mais do que o país arrecadava. Inclusive foi dito na campanha de 2014 que se fazia o diabo para ganhar a eleição. E aí está queimando no caldeirão agora, exatamente porque foi o diabo para ganhar a eleição. E para rearrumar isso, você tem que ter controle. Tem que ter controle, por um lado, impedindo o gasto irresponsável, né? Regulando a despesa, diminuindo o solvedouro, o desvio dos recursos públicos e dando credibilidade e governabilidade para o país. Então a PEC 241 nada mais é do que um teto para o gasto, sem congelamento, porque corrige em função da inflação do ano anterior, e dando ao Congresso Nacional a autonomia para definir o que é a prioridade. Então, dentro daquilo que está orçado no ano anterior, corrigido pela inflação do ano, que é o IPCA, você tem a capacidade do Congresso Nacional de elencar as prioridades. E as prioridades devem ser feitas em cima dos programas, das ações, dos investimentos do governo, que são oriundos exatamente de uma boa eficiência do serviço público. O que todo mundo quer é que o serviço público funcione. É que tenha o posto médico, mas tenha um médico e tenha um medicamento e um tratamento digno.
que tenha a escola, mas tenha professor e tenha qualidade de ensino, que tenha a segurança, tenha uma polícia bem orientada, tenha a iluminação pública, que inclusive virou fator de insegurança no país. Então, e que tudo isso volte a dar ao país condição de ter credibilidade no governo para voltar aos investimentos, e voltando ao investimento, volta a geração de emprego. Deputado, um medo que parte da população tem demonstrado é de que gastos com saúde e educação, principalmente, ficassem congelados. O senhor já falou que não é por aí, que isso vai continuar sendo reajustado, né? As pessoas podem ficar tranquilas quanto a esse tipo de coisa, né? Não, isso é o discurso de uma nova oposição que teve a oportunidade de consertar o país e, em vez de consertar o país, aprofundou-se no erro do passado. Então, perdeu a oportunidade da mudança. E quando a gente está fazendo a PEC, em nenhum momento ela cita órgãos ou instituições dentro do próprio governo. Ela cita política teto para o geral, para o todo. E dentro do todo, vocês podem fazer uma avaliação que, onde for mais necessário, poderá haver uma mudança. Por exemplo, você pode tirar dinheiro, se o juro baixar, você pode ter folga na sobra do juro para investimento. E esse investimento pode ser saúde, educação, moradia, esgoto, que são tão importantes para a família brasileira hoje, como também segurança. Você pode definir que um gasto com um segmento é desnecessário e que o gasto com outro segmento é prioritário. E aí você pode aumentar a compra do medicamento, o investimento na escola, o aumento do professor, tudo isso pode ser dado. O que para o orçamento em geral é teto, para a educação e para a saúde é piso. Porque nós, inclusive, temos normas constitucionais e um debate já bem estruturado no país da necessidade e da prioridade do que é educação e saúde. Nenhuma nação do mundo evolui sem educação. Nenhuma família pode ter um tratamento digno se não tiver investimento na saúde. Só que hoje nós temos outras prioridades que é melhor você ter o mínimo para garantir isso do que não ter nenhum. Nós temos 6 estados no Brasil inadimplentes, pagando atrasado. A gente viu a insolvência econômica do Rio de Janeiro, Sim, que declarou estado de calamidade pública. Nós temos 50% dos municípios brasileiros hoje que têm dificuldade de pagar a folha de pagamento dos seus servidores. Então é muito melhor você ter a garantia do mínimo do que tentar ter um gasto desnecessário e grande que você não pode cumprir. Deputado, o senhor acabou de citar o caso de 6 estados que não estão dando conta de pagar as contas e geralmente esse problema é com pessoal e custeio, né? É pagamento de funcionários, é previdência. E como isso pode ser resolvido depois? O teto não vai resolver isso por si só, né? Vem outras reformas depois disso? É necessário que o ajuste seja complementado, né? O teto é apenas um parâmetro que dá credibilidade e dá condição legal para o governo conter a gastança, conter o desequilíbrio dos gastos públicos. Por outro lado, você tem que fazer reformas estruturantes, capazes de dar ao país um prosseguimento para que a gente possa avançar, inclusive nos programas sociais. Porque existem muitas distorções. Por exemplo, o Defesa aqui em Brasília, ter 40 mil pescadores recebendo o Defesa aqui em Brasília, que só tem um Lago Paranoá para pescar e que nem cabe 40 mil pessoas, quer dizer, é um absurdo. Então você tem que conter esse desequilíbrio. Como foi feito agora recentemente no reajuste do Bolsa Família. Se identificou milhares e milhares de famílias que estavam cadastradas indevidamente. Vereadores, pessoas inclusive com empresa, com CNPJ, cadastradas no Bolsa Família. Só com a retenção desse gasto, você conseguiu dar um aumento superior ao que estava estimulado, inclusive pelo governo anterior, que dizia que o presidente Temer ia acabar o Bolsa Família. Pelo contrário, o presidente Temer não só preservou, como deu um aumento que estava previsto de 9%, deu um aumento de 12% no Bolsa Família. Então as políticas públicas elas melhoram quando você tem o gasto necessário. É um absurdo que num país como o Brasil, pessoas com menos de 50 anos de idade possam se aposentar. É inadmissível que a gente pague pensão ainda da Guerra do Paraguai, né? Então, quer dizer, e existe isso. Então a gente tem que identificar todos esses ralos, fazer as reformas adequadas, fazer reformas capazes de ampliar o mercado de trabalho e não de restringir, não de diminuir a capacidade de oferta de emprego, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas querem trabalhar, todo mundo quer ganhar sua vida com dignidade. E o reflexo disso, dessa distorção também, é um prejuízo que a população paga, porque quando o dinheiro vai desviado, como está aí o caso da Petrobras, todo dia a gente se decepcionando, falta para a educação, falta para a saúde, falta para a segurança e aumenta a geração de violência, porque um pai de família, uma pessoa desesperada, ela é capaz de qualquer coisa
aí a vulnerabilidade aumenta. Então eu acho, e aí até a ocupação do tráfico de droga também, é uma realidade, principalmente no interior do Nordeste hoje, porque não tem emprego, não tem alternativa, não tem oportunidade para a juventude. E a gente precisa criar isso. E só cria se o governo recuperar a credibilidade. Então o Brasil precisa fazer um esforço nesse momento, né, um sacrifício em todos os segmentos. Aí não pode ser só um ou só outro. É o empresário, é o trabalhador, é o político, é o parlamentar, os segmentos sociais distintamente terão que fazer uma grande aliança, um grande pacto pelo país. Nós precisamos se juntar pelo Brasil. E se juntar pelo Brasil nesse momento, no nosso papel aqui no Congresso Nacional é aprovar as leis. O nosso papel aqui é fazer um bom debate, como nós estamos fazendo na 241, ouvindo o contraditório, ouvindo os diversos pontos de vista e, a partir daí, dando celeridade para que a gente possa chegar ao final do ano, já iniciar 2017, de uma nova forma. Você está vendo aí que, com tão pouco que foi feito, o país já começa a se animar de novo, né? Já está voltando a ter um crescimento da arrecadação mínimo, mas está. Já está voltando a ter uma procura pelo emprego mínimo, mas está. E a gente precisa dar celeridade a isso. A gente só vai dar celeridade se a gente votar também as medidas estruturantes que precisam ser votadas para melhorar a arrecadação pública, para melhorar a confiança no governo e diminuir, inclusive, a sonegação fiscal. Né? O país tem aí uma vulnerabilidade muito grande nessa questão da sonegação, que também precisa ser combatida, como também nos subsídios. Não adianta estar subsidiando os ricos em detrimento do sofrimento dos pobres. Então, aumentando o rombo, né? Então a gente precisa rapidamente rever essa política de subsídio que foi aprovada no país, que provocou um rombo de mais de 300 bilhões nas contas públicas do país. E como o senhor disse, a primeira coisa é parar de gastar mais do que arrecada, né? Isso é fundamental. A gente sabe até na casa da gente que quando gasta mais do que o que ganha, vai ter um problema lá na frente. Muitas vezes pede o crédito e ainda passa uma situação de vexame diante de um oficial de justiça que vai dentro da casa do cidadão, da cidadã, que muitas vezes é de bem, mas toma uma geladeira, uma motocicleta que foi comprada fiada e não foi pago. Então é uma punição. Do mesma forma que é no governo, é na empresa, é também no país. E a gente precisa ter a consciência que o Brasil depende de nós. O Brasil não depende de fórmula importada, depende apenas de garantia de uma governabilidade séria, que tenha credibilidade para colocar o país no eixo. Deputado Danilo Fortes, nosso tempo acabou, mas obrigado por ter explicado um pouco mais para o pessoal de casa essa história do teto de gastos do governo, né? Ninguém pode cair na falácia do discurso fácil, principalmente numa véspera de eleição, porque aí vem muitas ilações, vem muitos comentários, muito mais oportunístico e populista em relação ao momento, como a gente já foi enganado em 2014, do que o fato real. Eu prefiro a pior verdade do que a melhor mentira. O Brasil já foi enganado agora há tão pouco tempo atrás, e o que a gente precisa agora é fazer uma grande concertação nacional. E eu espero que o Congresso Nacional honre o seu papel. Eu espero que a Câmara dos Deputados e o Senado consiga dar ao país as normas, as leis necessárias para a gente sair do buraco que nós nos encontramos. Torcer para que a gente consiga, deputado. Boa sorte para o senhor. Obrigado. E para a gente. Obrigado. A gente que agradece. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.